Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar de Operário versus Amazonas. Jogo onde a Onça Pintada deixou 3 pontinhos escaparem. Sim, a gente tem que dizer que deixou escapar, porque quem começa a vencer esse jogo foi a Onça Pintada com um golaço do Kevin Ramírez, né? Uma verdadeira pintura, o gol mais bonito que o cara fez desde que chegou ao Amazonas FC. Deixamos essa vitória escapar, né? Tivemos ainda a condição de repente, sair de lá pelo menos com empate depois que o Operário, né, deixou tudo igual e depois os donos da casa viraram o jogo. Não, o que não chega a ser nenhuma novidade, o Amazonas, né, tomar uma virada, tomar empate, aquela coisa toda. Só que um detalhe que a gente tem que pontuar aqui, né, e eu sempre, diferente daquela galera assim emocionada, que não diz o que as coisas de fato são, a gente tem aqui que tirar o chapéu para, né, a estratégia do Operário, né, porque foi lá e buscou 2 gols em bolas paradas, jogadas certamente muito bem ensaiadas pelo seu treinador, né, o Alex, especialista outrora em bola parada também, mas ali com certeza tem um molho também do departamento ali de análise de desempenho, né, de estatísticas ali do clube, da parte tática, que viu que essa sim é um dos gargalos do Amazonas FC, né, não conseguir se defender bem na bola parada, assim como é um dos gargalos ali, uma das marcas do clube ao longo dessa campanha, também tomar gols ali no final, embora nos últimos tempos, até como bem pontuou o treinador Márcio Zanardi nos últimos jogos até, que isso não tem sido tanto assim. Mas o fato é que a gente está numa situação onde o Amazonas está na zona de rebaixamento, e só ficou uma rodada fora da zona de rebaixamento até aqui nesse Campeonato Brasileiro, então resgatando mais uma fala que o treinador disse na última rodada, né? Tem que ser no coração, tem que ser na luta, mas também tem que ser cerebral. Não pode estar tomando gol de bola parada, né? Tem que tentar dar uma arrumada nesse sistema defensivo, nessa questão, porque se o Operário, como diz, fortalece essa ideia de que o time tem essa deficiência, aí vencendo o jogo em 2 jogadas ali em cima do Amazonas FC, em cima nesse mesmo quesito, com certeza os adversários daqui para frente também vão continuar explorando essa deficiência. Então é muito importante que o Amazonas tente pelo menos dar uma amenizada nesse tipo de problema. Vamos ver se o time consegue fazer isso nas próximas rodadas. Fato aqui é que a gente tem, por exemplo, mais 10 jogos pela frente até o final do campeonato. Estatisticamente, a gente tem visto isso em vários outros campeonatos, não só na Série A como na Série B, mas o time que permanece muito tempo na zona de rebaixamento, dificilmente ele consegue escapar. E muita gente aqui nos comentários, até quando vem depois de uma derrota, sempre diz assim, o time já caiu, aquela coisa toda, porque de fato, né, tem essa marca, né, que os times que ficam ali muito tempo, porque uma coisa é o time estar oscilando, entrando e saindo da zona, passa um tempo fora da zona, volta de novo, mas aquele time que fica ali o campeonato inteiro dificilmente escapa. Então, tanto é que no chance de gol, né, o site que a gente consulta aqui, as probabilidades de queda do Amazonas já estão, não, né, eles seguem ali naquela média de 89,9, hoje é 89,9, né, já teve um pouquinho maior, mas sempre está nesse patamar, o que é uma probabilidade matemática muito grande. Lembrando que probabilidade matemática não é sentença, mas dentro daquilo que o clube vem apresentando, dentro do seu desempenho jogando em casa e fora de casa, é esse o recorte que a gente tem hoje do time, das suas probabilidades de queda. E aí a gente tem, o próximo jogo vai ser em casa e vai ser contra outro adversário dificílimo, que é a Chapecoense. Só para listar aqui, gente, eu fiz uma lista aqui rápida aqui dos 10 últimos adversários que o Amazonas vai ter pela frente, aí para tentar alguma coisa, né, para tentar, quem sabe, escapar de um rebaixamento, que, volto a dizer, de novo é muito difícil, mas aí, olha o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente. Tem a Chapecoense, pela 29ª rodada, a gente tem o Atlético ainda, que é um time que é adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. A gente tem o Criciúma também, ali pela 31ª rodada. Tem o dificílimo Vila Nova na 32ª rodada. Outra pedreira que vai ser o Novo Horizontino na 33ª
terceira rodada. A gente tem ainda o Atlético Paranaense na 34ª rodada, o Cuiabá na 35ª rodada, Cuiabá ali que está brigando ali na posição de cima da tabela. A gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto na 36ª rodada, o Paysandu na 37ª rodada, e aí é um jogo que pode ocorrer já com os times, ou o Paysandu rebaixado, ou o Amazonas rebaixado, ou os dois rebaixados, podem estar fazendo um jogo já de times rebaixados, dada a altura do campeonato. E, fechando o campeonato, a gente tem, na última rodada, o Curitiba pela frente. Rapaziada, é dramático, porque a gente, assim, que conhece futebol, que acompanha futebol, sabe do nível de dificuldade que vai ser que o Amazonas tem pela frente, sabe o quanto é difícil a gente ter a história de um clube que ficou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e que só conseguiu escapar nos finalmente. A gente assiste um time, como eu já falei aqui, de certa forma bipolar, porque em algumas partidas ele joga bem, se entrega bastante, mas nas outras, assim, fica ali meio relaxadão no negócio, como se o problema não fosse com ele. Não foi o caso desse jogo, tá? Gostaria de pontuar aqui que não foi o caso desse jogo contra o Operário, que realmente a gente viu o time bem. Na minha opinião, o time jogou bem. Agora, aquela história, o adversário explorou a deficiência, que é o que todo adversário tem que fazer. Olhar, né? É para isso que serve, por exemplo, o departamento ali de análise de desempenho, para mostrar, olha, esse time aqui, ele tem uma deficiência assim assado e a gente tem que jogar aqui nessa deficiência. Tanto que foi isso, duas jogadas de bola parada, um abraço para o Amazonas FC. Tem que ser no coração, como disse seu treinador, agora também só coração não basta, tem que tentar arrumar essa casinha aí para as próximas rodadas. Estamos em contagem regressiva aqui para o final do Campeonato Brasileiro e vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas uma coisa é certa, pessoal, a situação é dificílima. O Amazonas, nesse momento, é aquele paciente que está entubado, que a família recebe os boletins médicos e o médico diz, olha, muito difícil a chance de sobrevivência e aquela história, né? Só um milagre. Eu acredito aqui para vocês aqui que dentro desse cenário matemático aqui, dentro do que vem pela frente, dentro das poucas rodadas que restam para o campeonato, porque a gente pensa assim, não, faltam 10 rodadas ainda, é coisa para caramba, são 30 pontos ainda em disputa, sim, são 30 pontos, mas passa muito rápido, gente. Próximo jogo já é na segunda-feira, já é contra um adversário difícil. Mas vamos ver, né? Vamos assistir aí, vamos acompanhar até o fim essa odisseia do Amazonas FC no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos que o futebol não para.